Moçambique! Vai, filho, na mamãe. Vocês já conseguem perceber que sou eu que sofro sempre, né, gente? Ei, Viva! é muita bagunça. Agora... Não, papai! Muito bom! Tá vendo o bagunceiro da família? Agora No Benjamin, agora no Benjamin. ele mesmo já... Agora o Benjamin vai brincar de balão pra mamãe e o papai gravar. 1, 2, 3 e... Tchau! Tchau! Filho. Vai lá pegar. Ei, gente, a gente liberou o Benjamin porque... Não nós- dá, pra gravar não com tem como. ele aqui, gente, difícil. Então, estamos gravando esse vídeo porque esse dia não pode passar em branco, né? São 3 anos que nós estamos aqui em Moçambique, nós chegamos aqui, nós saímos de lá do Brasil dia 12 de março de 2020 e nós chegamos aqui dia 14 de março de 2020. Você tá emocionado? Não, ainda não. já. Mas nós queremos, as pessoas que nos acompanham, que gostam da gente, né, gostam do trabalho, do canal também. A gente quer compartilhar, né, um pouquinho do que foi Dessa esses 3 anos, alegria né? também. Compartilhar essa felicidade e essa enorme gratidão por nós termos chegado até aqui, né? Então vamos já lembrar um pouquinho, gente? Olha, tem fotos, a gente vai botar foto, vídeo, não sei, alguma coisa aí mostrando um pouquinho. A primeira Vai coisa, botar amor. agora? A gente vai conversando, eu vou mostrando pra então vocês, tá bom? Eu Ó, achei que tinha, tipo, ia ter um momentinho não, foto. deixa com o editor. Ui! Corta! É, a primeira coisa que a gente lembra é que não foi fácil, né, amor, a gente chegar aqui. Porque Não. nós tínhamos uma data programada de viagem, era pra fevereiro. Era dia antes 6 do seu de aniversário. fevereiro. Sim, mas aí teve atraso de De visto documento e tal, e aí foi complicado, a gente teve que adiar nossa passagem. A gente, na verdade, gente, foi tão aventura, meu Jesus, sério. Olha, Deus não gosta de deixar a gente nada assim, fluindo. A gente é tudo assim, adrenalina total. Só pra vocês terem ideia, eu tive que ir pra Brasília. Buscar o passaporte. Nós estávamos em Nova Friburgo, eu tive que ir pra Brasília numa segunda-feira pra buscar o nosso passaporte. Não, pra deixar o passaporte, pra poder emitir o visto e voltei no mesmo dia, de ônibus. Ele foi no domingo e voltou na segunda, Eu não fiz ficou aquela nem viagem. 24 Nem horas, 24 horas em né? Brasília. Porque eu tinha que voltar já. Foi. Enfim, mas graças a Deus nós chegamos dia 14, foi num sábado, né? Eu lembro a gente descendo no aeroporto, lembra, amor, daquele vídeo você chegando? Nossa, foi muito legal, porque foi assim, primeiro que tava um calor, meu Deus, e a gente tudo cheio de casaco por causa do avião, tudo, um calor. Benjamin pequenininho Benjamin ainda, né? neném. De colo ficava. E eu não acreditava que eu tava aqui assim. Você tá rindo? De nervoso. Mas eu ficava olhando tudo assim, ai, maravilhada, foi muito bom. Aí teve o primeiro culto que vocês têm o vídeo Aquele aí. vídeo emocionante, né, amor? Que eu chorando, e um monte de gente chora junto comigo. Não, a primeira aventura foi nós três de moto com um cara dirigindo ainda, pilotando, né, amor? É. Nós três, tem um vídeo também, a gente E chegando. a gente já tinha acabado de chegar, tava todo bagunçado no fuso As horário. malas, tudo bagunçado. Ai, meu Deus. E aí isso foi lá em Beira, esse primeiro culto. Foi na igreja do pastor foi, Batista com a pastora Alexandra, É. né? Que nos receberam tão bem. Que são né, nossos gente? amigos Sim. queridos, assim. Nossa enorme gratidão também por terem Nós nos amamos recebido. vocês. E aí nós fomos visitar a igreja deles no domingo. É. E tem um vídeo, né, da igreja cantando a cuna, né, amor? A cuna. E a Monara Porque, fica assim, emocionada. Quando nós estávamos nos preparando para vir pra cá, a única música que eu conhecia mesmo era a cuna, né? Aí a gente ia nas igrejas e a gente sempre cantava essa música. E lá no Brasil. Então eu cantava essas músicas todas. Quando eu cheguei aqui em Moçambique e cantei a música que eu cantei durante meses no Brasil, foi muito emocionante pra mim. Foi muito emocionante. Eu cantei tantas vezes essa música no Brasil. Eu tô cantando pra minha namorada. Era um sonho se tornar
Então, uma coisa que eu sonhei durante a minha vida inteira. Desde a sua juventude, desde né, amor? Desde quando você estudou no seminário também, né? Você sempre. vinha... Então, assim, foi uma realização, aquilo tudo ali, era muita emoção. Ai, foi muito lindo. E pra mim foi uma conquista, porque em 2010 eu lembro que eu já sonhava em voltar para Moçambique, especificamente para Moçambique, só que eu já sonhava e orava para Deus para eu não voltar sozinho, né, para eu voltar com a minha família. E nem conhecia a Munara, a gente nem se conhecia, já orava por ela, mas a gente nem se conhecia e hoje eu tenho minha família, a Munara e o Benjamin. Ai, aqui. gente, eu vou dedurar, tá bom? Agora um momentinho, risadinha. O Michel namorava. Ai, eu me machuquei. Viu? Olha só. O Michel, ele namorava uma menina que é muito queridinha, tá, gente? Mas ela era da minha cidade. Então, olha só, o Michel de Manaus, ele namorava a menina da minha cidade. Aí eu falei com ele que ele acertou. Deus falou com ele que era a cidade. Ele acertou a cidade, ele só errou o bairro. Entendeu? Eu fui falar pro meu pai a respeito da Munara, aí eu falei, pai, tu gosta de uma menina e tal, não sei o que e tal. Aí eu comecei a rir. Aí ele, que foi, Michel? E ela é de Nova Friburgo. Aí eu, filho? Ele falou, filho, não tinha outra cidade lá, não. Né? Continuando. E aí nós chegamos, no domingo nós fomos visitar a igreja de Pastor Batista, ficamos ainda uma semana, né, amor? Uma semana ainda lá na cidade da Beira para resolver algumas questões burocráticas e tal. E aí depois nós viemos aqui para Chimoio, para nossa cidade, ficamos na casa da missionária Marilza. Que nos recebeu tão bem. Tão bem, gratidão também, tá, missionária Marilza. Detalhe, nós chegamos numa época tão difícil aqui em Moçambique. Foi em março, foi logo no início da pandemia. Nós chegamos dia 14, um sábado. Dia 16 de março, na segunda-feira, o presidente do país ele decretou quarentena aqui no país. Aí fechou as fronteiras, né? Exatamente. Ou seja, quem tinha voo programado já não vinha mais. Sim, sim. E aí foi aquele tempo de adaptação, né, amor? De convívio, tá? De relacionamento. Nós sabíamos que nós íamos chegar e não ia começar já aquele trabalho e tudo, né? Só que Deus ainda queria estender um pouco mais esse tempo de conhecimento, de adaptação. Então, a estratégia que Deus nos deu, a gente até falou isso, eu acho, nos vídeos, né? A estratégia que Deus nos direcionou foi relacionamento. Fazer visitas, né? E conhecer as pessoas. Conhecer, tem até vídeo, né, amor, da gente caminhando. Que coisa legal, né, amor? A gente caminhando assim pelas ruas. Sim. E eu lembro assim, a primeira vez que a gente decidiu sair pra orar pelas ruas. A gente não morava nessa casa que a gente mora hoje, a gente morava numa outra. E aí a gente decidiu sair e orando pelas ruas, pelas casas, pra Deus abrir as portas, pra gente conhecer as pessoas, porque a gente não conhecia ninguém assim. Então, para as pessoas conhecerem a gente, muita gente tinha medo da gente por causa do coronavírus, porque até então o coronavírus era uma doença que estava vindo mais no Ocidente, né? Então eles achavam que a gente estava trazendo a doença. Mas nós fomos muito bem recebidos. Muito bem recebidos. Muito bem recebidos mesmo. Entramos nas casas, o Benjamin... Aí foi isso, aí Benjamin entrando nas casas, a gente ia atrás do Benjamin e foi. Porque o Benjamin, nós chegamos em março, o Benjamin tinha 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, né, o Benjamin, né? Gordinho assim, cara de bebê ainda e tal. O Benjamin, gente, ele é mais moçambicano do que ele é brasileiro, porque ele tá aqui mais tempo do que viveu no Brasil. Em julho agora ele vai completar 5 anos. Nessa época, assim, a gente começou a orar pra Deus colocar pessoas no nosso caminho, que a gente pudesse ser bênção para as pessoas e as pessoas pudessem ser bênção pra gente. E aí Deus colocou a Joana na nossa vida, né? E a Joana é a nossa mulher samaritana, é aquela mais improvável, mais desprezada que era, com uma história tão difícil, tão sofrida e tudo mais. Deus colocou ela na nossa vida pra gente abençoar ela e pra ela abençoar a gente também. E ela foi uma porta pra gente poder entrar na casa da família dela, de um monte de gente. E aí eu lembro da gente ir conversando, ela trabalhava lá em casa e a gente conversava até um dia que Michel perguntou: a gente não pode fazer uma visita na sua casa? E ela falou: pode. E aí foi assim que começou. Conhecemos o tio, né, os primos, os filhos e tal. Você lembra das nossas primeiras reuniões com as crianças?
lá em casa, né? Na época ainda que tava tendo aquele distanciamento e tal, eu tinha que arrumar os blocos, assim, né? Os tijolos para as crianças, sentarem. Que a gente não tinha nem cadeira. Com aquele espaçamento e tal. Eu tenho uma sensação que 2020 foi um ano de muita adaptação. Né? De preparo. De preparo, de semente, de lançar semente. Não, né, eu amor? acho que nem chegou assim, eu acho que foi preparar a terra. Sim, a gente estava preparando a terra. Sim, preparando. Arando, porque... O objetivo foi o quê? A gente conhecer as pessoas e permitir que as pessoas também pudessem nos conhecer. Porque em 2020 também, em dezembro de 2020, nós chegamos com a Joana, falamos com ela sobre a ideia de que nós queremos abençoá-la, construir a casa, né? Então os parentes... Foi em dezembro? Sim, porque início Foi, de janeiro de 2021, dia 2 de 2021, de janeiro, a gente estava trabalhando já. Então, foi uma surpresa e ela contou para os tios, para a família e tal, né? Para os parentes, eles não acreditaram muito, mas aí entrou 2021. Não, Natal. Não, mas 2020 ainda muita coisa aconteceu em 2020, porque aí foi quando a gente começou as células, né? Assim, a reunião lá no quintal da casa do tio da Joana. E aí foram o primeiro começo, os ensinamentos, debaixo de uma mangueira, falando do plano da salvação. Aí depois a gente começou a perceber que Benjamin fez 2 anos e ainda não falava. E aí nada. veio o primeiro choque, assim, né? A primeira surpresa do campo missionário, que aí foi quando nós recebemos o diagnóstico de autismo do Benjamin. Né, eu lembro que a gente sentou no colchão, né, que ficava no chão ali da sala e a gente só chorava porque nós já tínhamos algumas dicas assim, né, sobre a questão do autismo e tal, mas a gente não esperava. E aí quando veio... A gente não conhecia quase nada disso. E aí quando veio de início, a gente não questionou Deus, né, por que Deus isso e tal. O nosso posicionamento foi para quê? Né? Foi e agora, né? O que a gente faz? Como que a gente faz agora em diante? Como que a gente vai ser? Como que vai ser futuro? Sim, aí veio aquelas dúvidas. Eu lembro de um dia, a gente passou por 7 médicos lá na cidade de Beira. Um dia, um passando pro outro, porque ninguém nem sabia o que era. Autismo. O que era o autismo, como que era. Porque o que mais chamou a atenção da gente foi a questão da fala, do atraso na fala do Benjamin, né? E aí a gente começou a pesquisar e viu que o Benjamin tinha muitas outras características que a gente não conhecia. Aí a gente ia contando isso para os médicos não sabiam o que fazer com essa informação, mandava para outro. Aí a gente ficava assim muito perdido, a gente ia e voltava daqui para Beira, porque aqui não tinha médico. E a gente ficava, meu Deus, como vai ser? Não tem terapia, não tem nada. E aí a gente mal sabia que Deus também queria treinar a gente, né, para isso. E a gente tem sido bênção na vida do Benjamin e na vida de outras pessoas também, por causa disso. A gente não vai falar que é fácil e que a gente... é maravilhoso ter um filho com autismo. Não é isso. É difícil pra caramba, gente. É muito difícil. Tem muitas coisas que são frustrantes, né, amor? Tem dia que a gente olha, faz alguma coisa, tenta uma coisa com o Benjamin, tenta, e ele não tá nem entendendo o que a gente tá fazendo, e a gente fala, deixa. Mas o Benjamin tem superado, né, amor? Tem nos surpreendido muita coisa, né? E a gente procura se apegar nessas coisas. E a gente sabe que isso Deus vai usar. Sim. Deus não desperdiça história. Não desperdiça história. E se essa é a história do Benjamin, Deus não vai desperdiçar nem na vida dele, nem na nossa como pais e principalmente no reino. Deus não vai desperdiçar a história do Benjamin. E aí chegou 2021, né? Ainda naquela época de pandemia, de quarentena, vai e volta, libera e não libera, né? E a gente começa os projetos, aí tem que suspender os projetos, as reuniões. E nessa época de 2021 a gente... Tá chorando. Porque 2021 nós recebemos... Foi um baque, né, amor? Assim... A gente já não tá... A gente ainda estava recuperando dessa situação toda com o Benjamin. E aí a minha mãe pegou Covid em final do ano de 2020, ficou internada, saiu, voltou e nisso tudo, muitos meses. E aí em fevereiro, 2 dias antes do meu aniversário, ela faleceu. Então minha mãe, eu já falei dela muitas vezes nas lives e ainda vou falar muitas vezes, tá bom, gente? Porque
todo mundo precisa conhecer, saber um pouquinho da Rosane, tá, gente? Que é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Então, ela era, assim, minha melhor amiga, minha confidente, minha parceira, nossa intercessora, nossa mobilizadora. Ela era, assim, um exemplo, doidinha. E, assim, foi muito difícil porque a gente estava num processo de renovação de visto também e estava ainda com a pandemia, e aí eu não pude ir para estar junto com a minha família e no Brasil, porque se eu fosse, corria risco de perder o visto e não conseguir voltar para Moçambique porque não estava tendo visto de novo por causa da pandemia, né? Então foi muito difícil, foi um tempo muito complicado, mas Deus deu força. Foi um ano assim que eu passei por momentos muito delicados na minha vida, principalmente emocional, assim. Mas Deus foi misericordioso, colocou tanta gente boa na minha vida, gente, tanta gente para ajudar, tanta gente para apoio. Preocupados, assim, né, amor? Nós fizemos, em 2020, nós fizemos muitas amizades aqui também, que se fortaleceram em 2021 e que são presentes de Deus pra gente. A gente não vai falar o nome porque senão a gente esquece de alguém, né? Vai que... Então, muitos casais, muitas pessoas, muitos missionários aqui que, Chimoio, que foram presentão de Deus, assim, pra gente. 2020 foi um start, né, em tudo, né? Teve essa questão da perda da minha sogra, mas as coisas, Deus foi nos fortalecendo, né? Deus foi nos fortalecendo e nos guiando, porque foi um start, um despertar até mesmo para os projetos, porque aquilo que nós tínhamos semeado, né, preparado a terra durante o ano 2021 foi a época da gente começar a colher, né, ver os frutos. Brotou. Na verdade, começou a brotar, a florescer, gente via assim, sim, né? Os projetos com as crianças, com foi os quando homens, começou mulheres. tudo. Sim. Porque, por exemplo, a gente tinha 15 crianças, de repente a gente passou para 80. E a igreja, que era debaixo da mangueira, que tinha 5 pessoas, de repente começou 20. Sim. E 30. E aí nós trouxemos aqui para casa, né, pro terreno da nossa casa. Eu lembro ainda que a gente usava ainda os blocos, né? Nós fizemos, no 2020, nós fizemos o Dia das Crianças também, dia 1 de junho. 2021, fizemos também o Dia das Crianças. Teve Natal Feliz também em 2020. Teve Natal Feliz também em 2021. Então... Mas em 2021 que a igreja começou nós de fato, assim... Porque, assim, a sensação que eu e Munara nós temos, que tudo aquilo que nós compartilhamos, que vocês veem, que vocês acompanham, não é a graça de Deus. É graça. Sabe? Graça é aquilo que não depende de nós. Pura graça. É Deus. É misericórdia de Deus. A gente já falou isso várias vezes, a gente fala de novo, a gente é só um canal. Sim. A gente é só um canal. E aí foi fluindo, assim, 2021 a gente viu que as coisas foram fluindo, foi um ano, assim, que a gente trabalhou muito, que a igreja começou a crescer, a perceber, a participar de tudo. Então foi muito legal, os evangelismos, os projetos e tudo mais. 2020 já tinha, assim, a gente já tinha começado alguns projetos. Porque quando nós começamos tudo fundamentado em Jesus. Né? Sempre muito claro com eles, com as pessoas que estão junto conosco, e o próprio Jesus foi edificando a própria igreja, né, amor? Os projetos, as coisas, então graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por todas essas coisas. Aí 2022 foi um ano de estabelecer, assim, eu acho que de criar raiz, de firmar, assim. E nosso círculo de alianças também aumentou. Né, a nossa gratidão a Deus em primeiro lugar, porque Ele tem nos fortalecido aqui, e as pessoas que têm caminhado junto conosco, né, da nossa lista de transmissão, das pessoas que têm orado, intercedido, que se preocupam conosco, que nos apoiam, pelo canal, que acompanham. E que escrevem, olha, eu tô orando por vocês. Nossa, isso é tão, gente. É tão emocionante assim, porque a gente nem conhece, mas as pessoas nos conhecem. E as pessoas estão orando por nós. Não, isso é o melhor, sabe? Isso que sustenta. Eu falo assim, olha, amor,
eu que leio os recados, né, e vou botando os coraçõezinhos lá e tal, aí eu vou falando, olha aqui, amor, olha, as pessoas estão orando, intercedendo, isso fortalece, porque além de fortalecer espiritualmente, assim, eu mover no reino espiritual o poder da oração, que eu creio no poder da oração, também fortalece a gente emocionalmente. Saber que tem pessoas nos dando suporte em oração, apoiando a gente, assim, é muito bom. A nossa igreja, né, amor, lá em Manaus, que para nós é um exemplo de igreja, a MCM, nossos pastores, os líderes, nossos irmãos, as outras igrejas, tanto, gente. As outras igrejas, outros pastores, que a gente vê que existe, infelizmente, existe igrejas que é muito centralizado no próprio eu ali, mas existe também, né, amor, muitas igrejas que têm visão de reino, né, que apoiam, que abençoam, que caminham junto conosco. E que mesmo que não sejam a nossa igreja, mas nos abençoam, mesmo assim, não é nem da igreja deles, mas eles estão nos abençoando. E a nossa igreja, assim, eu amo tanto a nossa igreja. Muito obrigada, pastor Benedito, pastora Débora, por apoiarem a gente aqui, por fazerem esse desafio, né? Eles nos desafiaram, olha, a gente quer enviar vocês. E a gente já estava junto, casou tudo, assim, e foi lindo. A nossa igreja que ama a gente, apoia a gente, ora pela gente, oferta, se preocupa, ama a gente de montão, tem um monte de orgulho da gente e a gente tem maior orgulho de vocês também, assim, nós amamos vocês. Isso é muito bom, né? Nós, como uma família missionária, saber que tem pessoas, uma igreja enviadora, porque nós fomos enviados pela nossa própria igreja, e que não nos abandonou. Primeiro que existem pastores assim, existem igrejas assim. Assim como? E que amam, como a gente está falando igreja, da igreja, né? Igreja que amam séria, a missão, assim. E que tem essa comunhão e que se importam com vidas e tal. Mas a outra coisa é, seja você a mudança que você quer ver, né? A frasezinha de efeito que vale muito. Então, mude você, comece a fazer diferente, comece a orar, comece a mudar, comece a trazer novas perspectivas. De repente, se os pastores não investem em missões porque não conhecem, então você está conhecendo. Começa a compartilhar, né, esse canal para as pessoas. Tem outros canais de missionários, de outros projetos também. Na realidade, um dos objetivos desse canal aqui é a gente trazer essa ponte, essa singularidade da missão, mesmo de uma forma muito natural para as pessoas, né? Tirar até mesmo aquele estereótipo de que do missionário é muito distante da gente. Não, a gente está aqui, ó. Uma família missionária que tem os seus desafios, como vocês ouviram algumas das coisas, mas que estamos servindo em missão, vivendo em missão. E isso para nós é gratificante. É verdade. A gente foi em 2022, a gente foi no Brasil. Janeiro de 2022. Janeiro, vimos nossa família, passamos o tempo com a igreja. Eu engordei? Eu ia falar isso, eu ia falar assim, olha, em 2022 a igreja cresceu, tudo cresceu, eu cresci 10 quilos. E é verdade, gente. Se vocês virem as coisas do começo, para os vídeos de agora, 10 quilinhos a mais, tá bom, gente? Gorduchinha aqui. Cortou o cabelo também. Raspei o cabelo. E aí já cresceu, olha. Tanta coisa. O cabelo raspado foi um marco de um memorial. Eu amo memoriais. Um dia eu vou falar sobre isso, mas eu amo memorial. E foi um memorial de um novo tempo com Deus, assim. E aí nós voltamos em início de abril, né, do Brasil, de férias, né? Já voltamos já na ativa, assim, naquela correria. Tantas coisas, novidades e as coisas acontecendo. A igreja continuou. Isso foi tão bom, porque nós passamos 3 meses no Brasil. E durante os 3 meses, os cultos aos domingos continuaram, os irmãos continuaram cultuando e vieram até visitantes e permaneceram. Permaneceram. É graça de Deus. A Helena e o Abdu são desses. É graça de Deus. A gente mandava mensagem por áudio pro WhatsApp, aí alguns missionários vinham, ou às vezes Michel mandava o texto para um irmão aqui da igreja, para o pai Oliveira, ele lia, estudava. Michel anotava tudo e ele falava, foi muito lindo. Enfim, foi ano passado, né? Tantas coisas que Deus fez, é só gratidão, né, amor? A Deus. E nós estamos aqui, né, comemorando 3 anos de Moçambique. Não sabemos até quando Deus vai nos permitir que nós possamos ficar aqui nessa terra tão abençoada. Nós amamos essa terra. Amamos a missão de Deus, né? Acima de tudo, amamos a missão de Deus. Então, se Deus nos enviar para outro lugar, nós vamos.
né? E de coração aberto. Sim. Deixa Deus conduzir, né? É. Assim, a gente ainda não sei, eu amo esse lugar ainda, tem muita coisa pra gente fazer aqui. Mas a verdade é que projetos começaram, muitas coisas aconteceram, vocês já conhecem, a gente só queria falar um pouquinho disso. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente combinou que um ia fazer pergunta pro outro, mas sem contar antes, tá bom? Uma pergunta surpresa, vai. Corta isso. Qual foi o momento mais feliz e o momento mais difícil nesses 3 anos? Ih, pergunta difícil. Mais feliz? Nossa, um momento só? Escolhe um. Tá, um momento mais difícil ou mais triste? Mais difícil ou mais triste? Tá, eu vou começar pelo mais triste, né? Mais difícil, assim. Foi fevereiro, amor, 2021, né? Com a perda da sua mãe. Foi um baque pra você, né? Com uma intensidade diferente, mas pra mim também foi. Com certeza foi isso. Até mais ainda do Benjamin, né? Porque a gente não ia ter mais a sua mãe, entendeu? Junto, assim, né? Mas, enfim. E o momento mais feliz... Nossa! Não sei, eu acho que eu vou ficar quando nós chegamos. Quando nós chegamos, quando eu vi você chorando, cultuando, emocionado de uma forma tão natural assim, pra mim foi uma realização, um momento singular, ímpar, de felicidade. Agora é minha vez. Tá, que tem a ver com isso aqui. Eu queria saber, amor, como é que, se o seu coração continua ainda na mesma intensidade, na mesma entrega, desde quando você chegou aqui pra hoje, como é que é isso? Eu acho que é mais. Mais ainda? Porque assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com expectativa, né? Aí era tudo muito novo, eu queria conhecer, era tudo assim. Agora, estando já aqui nesses 3 anos, tem muito mais entrega, assim, porque é amor, é ver as pessoas, é ver as coisas acontecendo, né? Intensificou. A rotina, aí cada hora a gente vê uma necessidade, a gente fala, poxa, e se a gente fizer isso? Aí a gente fica calculando o horário que a gente vai enfiar na nossa agenda para fazer mais coisa. Aí assim, eu quero me entregar mais. Aí às vezes Deus fala assim, pausa. Aí vem uma malária. Monara, quantas malárias já, amor? 6 malárias nesses 3 anos. Na verdade, em 2 anos, né? 1 ano e meio, porque no primeiro 1 ano e meio eu não peguei nada. Depois de 1 ano e meio vieram 6. Nesse período pegamos Covid também. O Benjamin pegou Covid. Que momento difícil, foi, né? Horrível. Aquele mês de julho, não foi? Julho. Que a gente não pôde nem comemorar o aniversário do Benjamin. Julho de 2021. Foi bem desafiador. E depois do Covid, minha saúde ficou muito fragilizada, muito abalada, então eu tive muitas coisas de saúde e aí a malária sempre também. Mas aí eu fico assim, hoje eu tô muito mais intensa aqui, muito mais entregue, muito mais apaixonada. É isso, pessoal, nós queremos ter compartilhado mesmo um pouquinho do que foi esses 3 anos para nós, compartilhar a nossa alegria e acima de tudo a nossa gratidão a Deus, né? Ebenezer. Com certeza até aqui nos ajudou o Senhor e Ele tem nos ajudado, nos fortalecido. A nossa gratidão a Deus, gratidão pela nossa família que compreende a nossa missão, compreende o nosso chamado específico. Essa vocação está longe da família, isso já é um outro tema, né? Tão desafiador também. Obrigado nossas famílias, nossos parentes, amigos, igreja também que nos apoiam, a nossa igreja MCM, as outras igrejas também, os pastores que nos apoiam, que intercedem por nós, que caminham junto conosco também, que se preocupam, só gratidão, gratidão mesmo e, enfim. É isso, a gente queria compartilhar não faz isso não. Não. É isso, gente. Então, 3 anos de Moçambique, esperamos que possamos continuar nessa terra aqui tão abençoada, abençoando esse povo e também sendo abençoado e sendo transformado, porque isso é missão.
Amém? Obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Esperamos que você possa ter sido abençoado também. Se você gostou, deixe o seu like aí. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever também no canal. Compartilhe para mais pessoas. Que Deus continue abençoando e nos conduzindo pela sua graça. Valeu, gente. Vou pegar o Benjamin, né? Pegar o Benjamin para despedir da gente. Tá bom. Aposto que o Michel vai botar isso no vídeo. Vem. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Um abraço de... Como? Família aí? Não, vai de novo. Vai. Família Emissões. Abraça a mamãe junto, vamos. Abraço junto. Não, junto aqui, ó. Isso, vai. Família Emissões. Família Emissões. Viva! Valeu, gente. Tchau. Bagulho. Valeu!